A passagem de hoje é Marcos 8, versículos 10 a 13. Vamos ler juntos. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Amém. Compartilharei a palavra sob o título Buscando um Sinal. A cena muda novamente. Na primeira metade do Evangelho de Marcos, as mudanças de cena ocorrem principalmente quando Jesus entra em um barco e atravessa o mar da Galileia de um lado para o outro. Na costa leste, há a região gentia de Gerasa ou Decápolis, e ao norte, há a área onde a região gentia e a região judaica, ou seja, a Galileia, se encontram, com lugares como Cafarnaum e Betsaida. Na costa oeste, há cidades como Magdala e Tiberíades. Os movimentos de Jesus no Evangelho de Marcos podem ser divididos em três partes: a primeira, a intermediária e a final. Na primeira parte de Marcos, que estamos meditando agora, as cenas consistem principalmente em Jesus e seus discípulos atravessando o mar da Galileia de barco. São cenas em que eles viajam de barco para as cidades que mencionei, como Betsaida, Cafarnaum, Magdala e Gerasa. A parte intermediária é a jornada para Jerusalém. A descida de Galileia, no norte, para Jerusalém, esse caminho em direção a Jerusalém, aparece na parte intermediária do Evangelho de Marcos. Pode ser interpretado como o caminho para o sofrimento e a cruz. Na parte final, ele vai e volta entre Jerusalém e Betânia. Durante cerca de uma semana, ele permanece em Jerusalém, entrando na cidade e no templo pela manhã e saindo da cidade à noite para ficar em Betânia, onde se hospedava. Enquanto na primeira parte ele se move de um lado para o outro do mar da Galileia, na parte intermediária, ele desce de cima para baixo em uma única direção, e na parte final, ele novamente vai e volta entre Jerusalém e Betânia. Assim podemos entender os movimentos de Jesus. A passagem de hoje ocorre após o milagre da alimentação dos 4.000. Jesus partiu daquele lugar com seus discípulos. Ele pegou um barco e se moveu do lado leste para o lado oeste da Galileia. O versículo 10 de hoje nos diz que o lugar para onde eles foram é a região de Dalmanuta. Na verdade, a localização exata de Dalmanuta não é claramente conhecida. No entanto, os estudiosos especulam que poderia ser a região de Magdala, a oeste da Galileia, ou uma área como Magadã. Lá, Jesus encontrou os fariseus. Vamos ler juntos o versículo 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. Amém. Os fariseus começaram a disputar com Jesus. A palavra disputar significa que eles vieram para brigar, para provocá-lo. Desde o primeiro momento em que os fariseus se aproximaram de Jesus, eles não tinham a intenção de ouvir ou aceitar suas palavras. Eles vieram com a mentalidade de encontrar falhas, de alguma forma encontrar falhas, de alguma forma provocar uma briga. Além disso, os fariseus tinham a intenção de tentar Jesus. Aqui, tentar não significa simplesmente testar se Jesus era o verdadeiro Messias ou não, por curiosidade ou para verificar. Na verdade, se fosse apenas isso, teria sido uma coisa boa para os fariseus. Foi o que o povo de Bereia fez durante a segunda viagem missionária de Paulo. Em Atos 17:11, está registrado que o povo de Bereia era mais nobre, e a razão de sua nobreza não é dita ser apenas por causa de seu bom caráter ou personalidade, mas eles são elogiados por sua atitude em relação à palavra. Qual era a atitude deles, do povo de Bereia, em relação à palavra? Eles são elogiados porque recebiam a palavra com toda a avidez.
E todos os dias pensavam e refletiam se essas coisas eram realmente assim, examinando as Escrituras. Isso não significa que se deve obedecer à palavra cegamente, sem qualquer crítica, apenas obedecer. Como o povo de Bereia, é importante ter a atitude de pensar diariamente: isso é verdade? Como esta palavra se manifestará em minha vida? Como esta palavra que meditamos hoje se aplicará à minha vida? E perceber: é por isso que Deus me deu esta palavra esta manhã. É por isso que Deus me deu esta palavra nesta manhã. Essa atitude de examinar diariamente a palavra e a vida é importante. Esta é uma boa atitude. No entanto, a tentação dos fariseus na passagem de hoje é completamente diferente da do povo de Bereia. Os fariseus tentaram Jesus para diminuí-lo, caluniá-lo, criticá-lo e encontrar falhas nele. Isso não tem nada a ver com a verdade dos fatos. Como eles já haviam decidido pela resposta não, e estavam apenas procurando por razões para justificar esse não, a tentação deles tinha uma direção completamente diferente. Finalmente, o que eles, os fariseus, estão pedindo? Eles estão pedindo um sinal. Os fariseus pediram um sinal do céu. Neste ponto, penso em como Jesus deve ter se sentido frustrado. Quando se ensina na escola, às vezes há alunos que não entendem, não importa o quanto você ensine. Às vezes, há alunos que não entendem mesmo que você explique 10 ou 20 vezes. Nesses momentos, você sente vontade de desistir. Você pensa: mesmo que eu explique de novo e de novo, ele não vai entender. Eu me pergunto se Jesus não sentiu esse tipo de desespero. Isso porque, até então, Jesus já havia mostrado pessoalmente muitos sinais do céu, várias vezes. Inúmeros demônios foram expulsos, inúmeras doenças foram curadas, muitas pessoas viram o vento e o mar se acalmarem, e também testemunharam ele andando sobre as águas. Pouco antes disso, o que havia acontecido? Havia ocorrido o milagre de alimentar 4.000 homens adultos, sem contar mulheres e crianças, com alguns peixes e 7 pães, e ainda sobrar. A essa altura, já deveria ter ficado claro quem Jesus era, e as pessoas deveriam ter percebido que tipo de ser ele era. Os sinais do céu já eram suficientes, e nosso Senhor os mostrou às pessoas, a ponto de se perguntar como mais ele poderia mostrar. Não é que os sinais de Jesus fossem insuficientes, é que as pessoas não viam Jesus porque se recusavam a crer, se recusavam a aceitar, fechando seus corações, tapando seus ouvidos e vendando seus olhos. O faraó que aparece no livro do Êxodo é um exemplo disso. Deus enviou 10 pragas através de Moisés. A essa altura, ele deveria ter percebido: que tipo de Deus é este? E que tipo de homem é este Moisés que Deus enviou? Mas o faraó não mudou de ideia até o fim. Seu coração mudou um pouco, somente depois que seu próprio filho morreu. Mas mesmo depois disso, ele voltou ao seu coração endurecido, porque ele liderou seu exército para perseguir o povo de Israel. E assim, no final, em que posição o faraó se encontra? Ele se encontra no lugar de se opor ao Criador, um lugar de maldição. Os fariseus da passagem de hoje são iguais. Em tais casos, não importa o quanto a palavra da verdade seja proclamada, é difícil para essa palavra operar como vida. Eles já estão tão endurecidos, tão rígidos, que mesmo que Jesus fale diretamente, mesmo que vejam suas palavras se cumprirem exatamente, eles absolutamente não entram na palavra. Esta é a atitude dos fariseus. No entanto, entre os cristãos de hoje, isso também acontece com frequência. Eles tentam selecionar as palavras de Deus, não ouvem as palavras que não querem ouvir e ouvem apenas as que querem, como palavras de consolo ou de bênção. Mas quando se trata de palavras como: se você fizer isso, Deus não vai gostar. Se você agir assim, Deus não vai gostar dessa ação. Eles tentam não ouvir, tentam tapar os ouvidos.
Há muitos modernos assim. Em outros casos, as pessoas avaliam a palavra. Ah, esta palavra foi assim. Esta palavra foi assado. Há casos em que as pessoas avaliam assim, e devemos ter muito cuidado com isso. Porque essa atitude não é de se colocar debaixo da palavra, mas de pensar que se pode, de alguma forma, julgar, avaliar e selecionar a palavra, o que é uma atitude muito arrogante. Não devemos tentar ajustar a palavra a nós. Devemos tentar nos ajustar à palavra. Devemos nos examinar à luz da palavra e pensar: ah, eu era assim. Isso é o que me faltava. É isso que eu preciso preencher. Precisamos examinar e verificar essas coisas. É por isso que é muito importante meditar assim todas as manhãs. Não é que meditamos na palavra porque algo aconteceu, mas porque estamos constantemente nos alimentando da palavra de Deus em nossa vida cotidiana normal. É assim que a palavra de Deus demonstra seu verdadeiro poder quando enfrentamos situações difíceis, situações de sofrimento. Superamos os problemas e dificuldades que enfrentamos através desta palavra. E, aquela palavra que ele me deu naquela época. Essa palavra vem à mente e se torna a voz de Deus em meio à oração. Quando uma situação surge, se tentamos encontrar a palavra só então, já é tarde demais. Porque, como estamos procurando por uma palavra específica, vendo a palavra com uma intenção ou propósito, torna-se muito difícil aceitar a palavra de Deus como ela é. Para os fariseus, cuja atitude em relação a Jesus e a palavra de Deus estava distorcida, Jesus fala assim. Vamos ler juntos o versículo 12. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Amém. Jesus suspirou por aqueles que pediam um sinal. Ele sentiu uma dor profunda, e então ele declara que não lhes dará mais um sinal. Esta declaração sinaliza o fim da primeira fase do ministério de Jesus, porque o itinerário para Jerusalém, a parte intermediária do Evangelho de Marcos, está prestes a começar. O ministério inicial de Jesus não foi muito bem-sucedido. Apesar dos numerosos sinais, as pessoas ainda não vinham com fé e pediam mais sinais. Embora a primeira parte de seu ministério tenha terminado com um sentimento de pesar, a segunda parte também não será fácil. Uma situação ainda mais difícil se desdobrará na segunda parte. Porque o sofrimento, a cruz e a ressurreição o aguardam na segunda parte. No entanto, este sofrimento e a cruz não são de forma alguma um fracasso. São o verdadeiro sucesso. Qual é o verdadeiro sinal de Jesus? Na passagem de hoje, as pessoas disseram: Mostre-nos um sinal. E ele disse: Eu não mostrarei um sinal. Mas o verdadeiro sinal que Jesus mostrará às pessoas na segunda parte é a cruz. O sinal que Deus deseja, não o sinal que as pessoas querem, está sendo preparado. E esse sinal certamente será cumprido com sucesso. Amados, que esta manhã seja um tempo para refletir sobre nossa atitude para com Deus e para com a palavra de Deus. Vamos refletir se não temos usado Deus como um meio para alcançar nossos próprios fins, e se, quando sua palavra parece inútil para nossos propósitos, simplesmente a descartamos e ignoramos. Vamos refletir se não permanecemos em nossa teimosia. Não importa o quanto ele fale ou nos ensine. Senhor, que a tua vontade seja feita, não a minha. Que tenhamos um coração que busca o Senhor, não sinais, e que possamos viver este dia com a atitude de servos obedientes, entronizando o Senhor no lugar do Rei. Que todos os nossos santos vivam com esse coração, buscando o Senhor e não sinais. Buscando o Senhor que realiza os milagres, e não apenas milagres simples. Eu os abençoo em nome do Senhor.